Olá, eu estou aqui hoje com o Jean Willis para falar um pouco do trabalho dele, de toda a atividade que ele faz no Congresso Nacional. E Jean, tudo bem? Tudo bem, Bia. Então, há poucos dias você protocolou no Congresso Nacional um projeto de lei para a regulação do uso e comercialização da maconha. Sim. No projeto se prevê 40 gramas de consumo mensal para o usuário da droga. Como você chegou a esse número? Como chegaram a esse número? Existe algum estudo? Existe. Esse projeto ele foi construído em parceria com diversos grupos de interesse que desenvolvem já um trabalho de legislação comparada, que compara diferentes legislações e políticas de drogas no mundo inteiro. Então, é a Rede Pense Livre, o Grow Room, o Setorial de Drogas do PSOL, a USP, né, a Fiocruz, que tem um trabalho de uso terapêutico da maconha, que mais? Um grupo de juízes anti-proibição da maconha. Foi um projeto... Eu sabia que tinha um grupo Tem um grupo de juízes e policiais anti-proibicionistas, né? Uhum. Esse projeto foi construído em parceria com esses grupos todos. É um projeto, ele está muito bem fundamentado, teoricamente, embasado. E ele dispõe, é um projeto que regulamenta, e legaliza e regulamenta a maconha. Ele não libera a maconha. É importante dizer isso para as pessoas. Eu não sou a favor da liberação da maconha, porque a maconha, na prática, ela já está liberada, né? Na prática, ela já está liberada de qualquer regulamentação. É isso que eu queria entender, porque você, numa declaração que você fez a um jornal, você disse que a maconha já era livre. Sim, ela já é. Explica. Eu vou explicar, ela já está liberada, não há nenhuma regra para maconha. Hoje, se um garoto de 12 anos quiser adquirir maconha, ele adquire. Não tem nenhuma regra. Se uma pessoa quiser vender maconha ilegalmente, um traficante, a 10 metros de uma escola, ele pode fazer isso. A pessoa pode ir lá e vender. Uma pessoa consome um usuário de maconha hoje, não tem nenhuma regulação que garanta a ele que a maconha que ele está consumindo é uma maconha pura, uma maconha não contaminada com outras substâncias, né? Não há na maconha que ele compra nenhum tipo de informação ao usuário que diga quais são os danos à saúde que a maconha pode produzir. Então, na prática, a maconha está liberada. E o que é que e ela está liberada apesar de todo o gasto que a gente faz com a guerra à maconha. Não, fora que a proibição, não, ao invés de proteger, como aparentemente Sim. ela desprotege, né? É isso que eu quero explicar para as pessoas. Assim, a maconha está liberada apesar de todo o custo que a gente tem com a chamada guerra às drogas. E esse custo não é só um custo financeiro que a gente gasta como sociedade para combater as drogas com polícia, com armamento. Tem um custo que é de vidas. Hoje a guerra às drogas produz 50 mil homicídios por ano no Brasil. É muito alto. 50 mil homicídios. Nós somos a 4ª maior população carcerária do mundo. Ou seja, a gente está trancafiando pessoas. Dessa população carcerária, das pessoas que estão presas no Brasil hoje, 70% estão presas por tráfico de drogas. E desses 70%, a grande maioria não praticou crimes violentos associado ao tráfico, né? Sequestro, homicídios. Muitas eram tão somente traficantes, vapores, que estão presos porque estavam vendendo ilegalmente a drogas. Fizeram uma opção quase que pelo emprego, porque a gente sabe muitas vezes que os soldados do tráfico são aliciados pelo tráfico porque recebem dinheiro, porque não tiveram chance de se posicionar no mercado de trabalho de outra maneira, né? Então está tudo errado com essa política de drogas. A maconha continua liberada, o número de usuários continua aumentando e a gente gastando e a gente matando pessoas. Basta a gente ver o exemplo da Cláudia, que foi arrastada, teve o seu corpo arrastado pela viatura. A Cláudia morreu por causa da guerra às drogas. Os policiais que estavam lá e que alvejaram ela, estavam lá supostamente para enfrentar traficantes. O custo da guerra às drogas é um horror, então a gente precisa rever isso. O meu projeto de lei é um projeto que vai no sentido contrário. A maconha deixa de ser liberada, passa a ser legalizada e regulamentada. Vigiada, digamos. Claro, se a gente regulamenta, a gente garante aos usuários a liberdade de adquirir e comprar uma maconha não manchada de sangue, né? De adquirir uma maconha que venha com informações sobre os danos à saúde, como tem o cigarro hoje, né? Quer dizer, hoje o tabaco produz câncer, produz efizema pulmonar, é ruim para as grávidas. Entretanto, as pessoas têm o direito de escolher se elas querem ou não fumar. Vem lá na carteira, cigarro produz câncer. Ok, eu tenho essa informação, sei disso, mas eu tenho a liberdade de fumar. Álcool produz uma série de problemas. Ora, eu tenho a liberdade, sei que o álcool produz danos à minha saúde, mas eu quero beber nos fins de semana com os meus amigos. Ok, mas eu não posso beber e dirigir. Por que eu não posso beber e dirigir? Por que a gente pode criar uma lei seca? Porque o álcool é legalizado.
A gente não pode criar uma lei seca da maconha se a maconha não for legalizada. Exatamente. E nada impede que uma pessoa fume maconha e vá dirigir. Seca, não é? E passe na lei seca, se não há um bafômetro de maconha. Exatamente. Então, a legalização é fundamental para que a gente regulamente, para a gente reduzir o dano. Outra coisa, Bia, se você está com um grupo de amigos, né, e um amigo seu, que não é alcoólatra, se excede, porque, sei lá, terminou com a namorada, está triste, se excede no álcool e ele entra em coma alcoólico, o que é que você faz? Você leva ele para o hospital e você diz claramente, ele bebeu demais e o médico vai dar o tratamento para ele ali. Uma pessoa hoje que se intoxique por THC e entre num surto, né, de psicótico produzido pelo THC, o que é que acontece? Os amigos ficam com vergonha e medo de dizer que aquela pessoa fumou maconha, porque a maconha está criminalizada. E aí ele fica com medo, não leva a pessoa para o hospital. Se leva a pessoa para o hospital, mente sobre o que a pessoa está dizendo. A saúde passou a não estar mais em primeiro lugar. A saúde não está em primeiro lugar e a gente tem que considerar isso também na perspectiva da saúde. Então, perceba, o caminho, o meu projeto de lei, inclusive, altera as leis vigentes que regulamentam o álcool e o tabaco para incluir a maconha. Porque a ONU, né, aponta que 80% dos usuários de drogas ilícitas no mundo, 80% são usuários de maconha. O que faz da guerra às drogas uma guerra à maconha. E se líderes do mundo inteiro, como, né, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, o Bill Clinton, o Kofi Annan, que era o presidente da ONU, eu acho, na época que o Fernando Henrique era presidente da República, o presidente da Colômbia, o ex-presidente da Colômbia, o ex-presidente do México, se reuniram num grupo de notáveis para dizer ao mundo: a política de guerra às drogas que nós empreendemos nos anos 90, 80 e 90 foi um fracasso. Se eles estão dizendo isso, é porque a gente tem que mudar isso. Essa política, eles sabem o que estão dizendo, porque eles viram que o consumo não diminuiu, que o tráfico ficou mais poderoso, né, com muito mais dinheiro. Então está na hora da gente quebrar o tráfico. E quebrar o tráfico é legalizando, é dando às pessoas o direito de comprar legalmente a droga, né, num lugar onde ela pode ter informações, num lugar onde o Estado possa regulamentar, fiscalizar e esse comércio possa dar divisas através de tributos ao Estado, que o Estado possa empregar em políticas para a saúde. Então esse é o meu projeto. E é legal você estar falando isso, porque a gente sabe que existe muita gente na política de má fé que usa e distorce o que as pessoas falam. Já tem muita distorção. E está muito claro o que você quer, muito claro. Não, claríssimo, Bia, é isso aí. Eu quero a nossa juventude protegida, eu quero as pessoas negras das periferias com vida, não morrendo, graças à ação da polícia, né, nessa guerra às drogas que vitima muitos inocentes. Eu quero que uma pessoa de 16 anos que optou por vender maconha por uma questão de grana, de emprego, de mobilidade social, não tem que ir parar na prisão onde ela vai ser, onde ela vai virar um criminoso, porque as prisões são escola de crime, as nossas prisões não funcionam. Eu quero uma outra política carcerária, eu quero que a prisão não vire gestão da pobreza, eu quero defender a liberdade individual. Se uma pessoa tem liberdade para encher a cara, se a pessoa tem liberdade para fumar tabaco, ela não pode negar a liberdade de uma pessoa de fazer uso recreativo da maconha. Quer dizer, uma sociedade como a nossa, que consome Rivotril, né? Pensei no Rivotril, você quer todo mundo toma Rivotril. Todo mundo toma Rivotril, entendeu? Quer dizer, por que vai falar da maconha? Então a gente precisa deixar de ser hipócrita. E há muitos políticos cínicos, hipócritas e de má fé, inclusive muita gente já deturpando o meu projeto de lei, com mentiras nas redes sociais. Então, que bom que eu tenho a chance de poder dizer. Eu achei que ficou tão claro, didático. Se alguém não entendeu, é porque não quer entender. Exatamente. Só para terminar, qualquer droga, qualquer liberação, qualquer legalização, ela requer uma conscientização do povo. Sim. E essa conscientização, ela acontece por meio de educação, né? Sim. Existe algum projeto paralelo? O próprio projeto de lei prevê isso, né? Quer dizer, o projeto de lei prevê a criação de um Conselho Nacional de acompanhamento e avaliação da política, da nova política de drogas, porque o Conselho avalia anualmente as ações da política implementada no Brasil inteiro e o Conselho pode dizer: erramos aqui, acertamos aqui. Se erramos aqui, a gente vai corrigir isso. E se acertamos, vamos insistir naquilo, entendeu? Como se fosse um projeto piloto, para acertar, a versão beta. Na verdade, se a gente conseguir aprovar esse projeto, o projeto cria o Conselho, e aí o Conselho é paritário. 50% dos membros do Conselho são do governo, 50% da sociedade civil. Então, é um conselho para acompanhar a implantação da política de drogas, que é fundamental. O projeto também prevê que o governo federal atualize anualmente a lista das drogas ilícitas.
É preciso que ele revise. E essa revisão da lista de drogas ilícitas tem que ouvir a academia. Então, por exemplo, é fundamental hoje que a maconha seja liberada também porque muitos casos de cânceres e muitas doenças são tratadas com a maconha, com THC. Glaucoma, né? Glaucoma, alguns tipos de câncer, poliomielite, o tratamento das pessoas com pós-pólio e com pólio. Eu não tenho toda a lista agora, mas o projeto elenca, assim. Então, a gente não pode deixar de fazer uso dessa droga porque ela é ilegal, a gente precisa legalizar ela, inclusive, para fazer o uso terapêutico, né? Bia, eu tenho certeza que a gente vai ser melhor como sociedade, entendeu? Sim, é uma construção, né? Você, claro, a sociedade. A gente precisa, e aí eu concordo com você, educação. E a educação, ela vai acontecer se as pessoas agirem com honestidade, se elas pararem de mentir e de distorcer os fatos, né? O que se está em jogo não é a liberação, nem é sequer, porque quando a gente fala assim, legalização da maconha e confunde com liberação, as pessoas têm uma ideia de que a partir de amanhã a maconha vai estar liberada em qualquer lugar. Não é isso, não é liberação. Liberada ela já é. É legalização e regulamentação. E aí, através da legalização e da regulamentação, a gente vai poder dizer quem pode e quem não pode, tanto produzir quanto vender, quem pode e quem não pode consumir, né? Porque por menor de idade não pode consumir, não pode ter acesso, né? E alguém vai dizer assim, Jean, mas atualmente menor de idade tem acesso a álcool. Ok, tem acesso porque os pais não cumprem o seu papel de pai. Os estabelecimentos, alguns, né? Alguns. Muitos até respeitam. Muito, a grande maioria respeita. Eu também, supermercado, bares, não vende para menores, quer dizer, o menor tem que burlar a lei. E se ele burlar a lei, ele vai ter sanções. E o estabelecimento que vender também vai ter sanções. E o projeto prevê essas sanções. Quer dizer, o estabelecimento que estiver legalmente constituído para vender maconha, que porventura vender ao menor de idade, ele vai sofrer sanções. E aí vai ter a sua licença cassada, quer dizer, o cara não vai poder, vai ter uma sanção para isso, ele não vai poder vender. Então, o cara não vai querer vender para menor. Eu acho que a gente regulamenta dessa maneira, entendeu? Hoje, se a gente não faz nada, um menor de idade pode ter acesso onde quer que... Exatamente. Porque o mercado ilegal não tem controle, não tem nenhum tipo de controle. Bastante esclarecido, bastante esclarecedor. Jean, muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Em nome da sociedade, pelo esclarecimento. Obrigado, sempre um prazer falar com você, Bia. Também. Valeu. Um beijo, obrigada.